Oi, aqui é a Dê. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi ser internado numa clínica psiquiátrica. Pra quem chegou agora, esse vídeo é a continuação de uma saga de vídeos que eu tenho no meu canal, que eu explico sobre meu tratamento para depressão, o que eu venho lutando há alguns anos já. Peço que vocês assistam a playlist, se você conhece alguém que tem depressão, bipolaridade ou alguma outra transtorno mental, que esse vídeo vai fazer mais sentido. É uma playlist, tá aqui no canal. O vídeo anterior foi detalhes sobre a minha tentativa de suicídio. Foi logo depois dessa tentativa de suicídio que eu fui encaminhada para a clínica psiquiátrica, que é o assunto do vídeo de hoje. Então, se você não assistiu, eu peço que assista para entender um pouco melhor como a minha cabeça estava funcionando naquele dia que eu fui fazer essa merda, o que estava acontecendo com o meu corpo, o que estava acontecendo com a minha mente e como eu vim parar aqui onde eu tô agora, né? Afinal de contas, os meus pais me acharam a tempo, eu fui encaminhada para minha psiquiatra e a história parou aí. Oi, Pada! Oi, meu anjo! A empada. Oi, bebê. Quer colinho? Vem cá. Oi, meu amor e linda. Então tá. Então, foi depois da minha tentativa de suicídio que houve a possibilidade de eu ser internada na clínica psiquiátrica. Por quê? Esse tipo de lugar serve exatamente pra isso. Pra evitar que você se machuque. Pra evitar que você machuque outras pessoas. Então, ele serve pra quem tem um transtorno mental e não tá conseguindo controlar esses impulsos malucos que a gente tem. Quem assistiu meu vídeo sobre a minha tentativa de suicídio vai saber que o pensamento suicida, ele não vem, às vezes, com um aviso, assim, não é uma coisa que você vai pensando e planejando. Às vezes o pensamento suicida, ele vem numa porrada. E nem sempre a gente consegue controlar. Por isso que a gente acaba tomando decisões toscas, que nem a minha, de tentar se matar. Porque aquele pensamento ali, veio e eu não consegui sair daquilo. Então, a clínica psiquiátrica, ela serve pra isso. Pra quando você não tá conseguindo se controlar e você tem chance de fazer alguma coisa impulsiva e que é perigosa pra você, né? Ou pros outros. Foi nisso, depois dessa explicação que minha psiquiatra me deu, eu decidi que eu seria, sim, internada. Então, eu esperei alguns dias na minha casa pra aparecer vaga na clínica que ela me recomendou, que ela já trabalhou lá e tudo mais. Então, ela queria que eu fosse pra lá. Então eu tive que esperar alguns dias na minha casa, até aparecer vaga, né? E esses dias na minha casa, eles não foram muito bons. Por quê? Porque os meus pais ficaram super assustados com a minha condição. A minha mãe ficava vindo me ver, ela ficava preocupada. Eu tava num período de adaptação também dos remédios que mudaram. Porque depois que eu tentei me matar, a minha dosagem de remédio mudou e adicionaram remédios novos pra tentar melhorar um pouco aquele quadro de pensamentos absurdos. Só que tudo isso demora pra estabilizar no organismo. Quem toma antidepressivo sabe que essas coisas demoram, não é do dia pra noite. E tava uma merda. Então eu decidi ser internada porque eu achei que ia ser mais fácil pra mim e pra meus pais. Porque eu estaria ao redor de médicos que poderiam me auxiliar durante esse período de adaptação dos remédios. Que essas coisas são pesadas pro corpo, tem um monte de efeito colateral, é uma bosta. E tava sendo uma coisa horrível pros meus pais também, que não conseguiam ficar tranquilos. Estavam assustados que eu pudesse tentar de novo, coisas assim. Então eu decidi ser internada. Como foi? Eu sou maior de idade, tenho 25 anos. Na época eu tinha 24 ainda. Porque isso aconteceu em fevereiro de 2017. Mas quando você é internado voluntariamente, ou seja, eu sou maior de idade, eu respondo por mim. E eu não fui direto de uma crise pro hospital e pra clínica psiquiátrica. Eu fui estabilizada em casa. Então, eu entrei voluntária. Existe o tratamento involuntário, que é quando você é forçado a ser internado. Que no caso é quando, por exemplo, tem alguém tendo uma abstinência de drogas, né? Aí a pessoa é levada pro pronto-socorro e de lá eles internam numa clínica psiquiátrica. Porque esses lugares, por exemplo, a clínica que eu tava, ela era clínica psiquiátrica, hospital psiquiátrico e para dependentes químicos. Então tinha de tudo lá. E as pessoas, então, que não estavam aptas a responder por si mesmas, elas são internadas de forma involuntária e só podem sair quando o psiquiatra liberar. Eu não, eu entrei voluntária, então eu poderia sair se eu não gostasse. Isso me deixou um pouco mais tranquila, porque eu não gosto de fazer nada que me obrigam, né? Tipo, eu não gosto de fazer coisa obrigada, então eu gostei que eu tava entrando com as minhas próprias pernas, digamos. E aí funciona assim, a minha psiquiatra escreveu como se fosse um atestado, falando do que tinha acontecido, que eu tinha tentado me matar, a data, tudo mais que aconteceu depois daquilo. Só que só isso não bastava. Isso foi pra eles me darem uma vaga lá. Mas pra eu entrar mesmo ser internado definitivamente, eu passei como se fosse numa consulta com um psiquiatra deles lá.
Aí, já de dentro da clínica. Então, eu tava lá preenchendo a papelada e fui conversar com uma das psiquiatras lá do hospital, né? E ela realmente falou, não, tá tudo certo, eu acho melhor de se internar mesmo. Ainda não sabemos por quanto tempo, mas eles achavam que ia ser umas 2 semanas por aí. E falaram que se eu quisesse era só eu assinar os papéis que podiam dar a minha entrada, né? Já tinha meu quarto lá, tudo certo. E cara, eu tava muito insegura quando eu cheguei lá. Tipo, eu fui conhecer o lugar, eu fui olhar como era antes de eu assinar o definitivo. E aí eu vi as pessoas lá dentro. E aí eu vi, tipo, nesse tipo de lugar não pode telefone, não pode nenhum tipo de eletrônico. Então nenhum tipo de joguinho. Eu jogo Pokémon no DS, né? Não pude levar. Você não tem acesso à internet, a nada desse tipo de coisa. Você não pode levar nem mala, porque tem a alça da mala, né? Então você tem que pegar as suas roupinhas e colocar no armário deles. Então eu fiquei um pouco nervosa quando eu vi que eu ia ficar lá assim, sem ter o que fazer, porque a gente tá tão acostumado a ficar no telefone, a ficar mexendo nas coisas eletrônicas, que a gente esquece que tem o que fazer, mesmo sem isso. Eu tava nervosa. Mas eu decidi entrar, porque eu precisava ficar melhor. E eu precisava estar num lugar onde meus pais não fossem se preocupar. E dizer que ficar indo toda hora olhar meu quarto. E ter que ficar aquela coisa assim, sabe? Aquela coisa, tipo, todo mundo tenso em casa e tal. Então, beleza. Decidi ser internada. Assinei as coisas, né? E fui. Eu fiz um diário do tempo que eu fiquei internada. Eu vou ler uns trechinhos pra vocês. Ao longo do vídeo eu vou lendo, né? Claro, eu não vou ler tudo pra vocês, porque eu acho isso muito pessoal. E vou mudar os nomes das pessoas envolvidas pra proteger elas, né? Acho que é melhor. E vou ler um pedacinho então do dia da hora que eu cheguei. É tudo muito chato e nada como eu esperava, mas eu tenho que tentar. Agora estou deitada e já é tarde. Deixaram eu ir lá fora ver os outros fumantes, que tem uma área de fumantes, assim, uma área externa, né? E é tudo trancado. Até a área externa tem grade em cima, que é pra ninguém fugir, sabe? É tudo fechado. Tem um cara que é bem falante e outro muito simpático, chamado Carlos, nome fictício. O primeiro já me contou que a maioria ali é suicida, ele mesmo passou por coisas horríveis. Eu contei o que eu fiz. Eles são simpáticos. O Carlos não sorri. Ele me explicou as coisas daqui, disse que não tem muito o que fazer e que é bem parado. Me falou das visitas e dos horários de telefonema, dos grupos e atividades. Mas é estranho porque ele não sorri. Todo mundo é meio estranho. Eu me pergunto se as pessoas de fora daqui me acham estranha também. Eu tô me sentindo bem cansada, mas acho que mesmo assim vou aceitar a baga que me ofereceram pra dormir. Porque toda noite, antes de dormir, lá pelas 9 da noite, que é perto do horário que eles apagam as luzes do hospital, eles oferecem um remédio pra dormir pra todo mundo. E eu não queria aceitar. Eu, sinceramente, nem tô ligando muito se é pra dopar a gente. Desconfio disso, porque as pessoas incomodam muito os médicos aqui. Eu só quero passar por isso e poder dar os outros passos pra voltar a sair e beber e fazer as merdas normais de jovem. Eu talvez seja a pessoa mais jovem daqui. Meus masséteres, que é a musculatura da bochecha aqui, ainda doem um pouco por causa do lítio. Acho que ele faz eu apertar as minhas bochechas. Que era um remédio novo que eu tava tomando na época. As coisas em geral me irritam. Eu, pelo menos aqui, posso ficar totalmente quieta. Não é por mal, eu só me irrito com as coisas que normalmente não são irritantes. Ainda me sinto confusa e não consigo ler frases muito longas. Pra eu ler o contrato de internação demorou uma cara. Acho que vou mudar de ideia sobre a baga. Acho que se eu conseguir dormir sem ela é melhor, porque talvez eu não consiga dormir sem ela no futuro. Aí esses foram um pouco dos pensamentos que eu tive no primeiro dia de internação. Como que é? Parece uma casa, essa clínica que eu estava, né? Ela parece uma casa, ela tem uma área de refeitório, não tem cozinha, claro. Você não pode entrar de tênis com cadarço, não pode nada que tenha fio. Então, eu fui de chinelo, ainda bem que eu tinha trazido chinelo, senão eu tenho que ficar... Nossa, tá caindo uma chuva. Enfim. Não pode muita coisa. E existe uma sala com TV e uma mini estantezinha com livros, que você pode ler a hora que quiser. E você pode levar seus próprios livros também. Mas eles só são aprovados depois que outra pessoa da equipe, tipo um médico ou um psiquiatra, depois que eles aprovam. Senão você não pode ler. Porque dependendo do tema pode ser gatilho, né? A minha mãe me deu alguns livros pra eu levar. Aí tem essa sala com TV e essa estante, tem um refeitório onde tem as cadeiras e as mesas, a gente espera a comida, que é só em X horários, né, tudo certinho assim. E tem os quartos, e nada tem chave. O banheiro não tem chave, o quarto não tem chave. A qualquer momento, no meio da noite, alguém entra no seu quarto, pode ser um maluco que tá internado lá, pode ser uma enfermeira, você não sabe. Que é tudo assim, tudo sem chave.
Cara, fazer cocô num lugar que não é a sua casa, que não tem chave no banheiro é bem ruim, mas você acostuma. Tomar banho também é ruim. Mas tá. Tirando as grades no teto, as portas todas fechadas pra gente não sair dali, e o fato de não ter chave é bem parecido com uma casa. Tem uma areazinha também lá fora com umas árvores, assim, bem pequenininhas, uns banquinhos. Tinha um espaço com uma mesa como se fosse de igreja, assim, bem grande, comprida, onde era como se fosse uma salinha de jogos, assim, tinha uns jogos de tabuleiro. E um pequeno espaço pra ginástica, que tinha uns colchonetes e tinha uma bike daquelas que não sai do lugar, sabe? Aqui no segundo dia do meu diário, eu tava relatando como as médicas estavam enchendo meu saco pra tirar meus piercings, meus alargadores e tudo mais, né? E eu achei esquisito, porque só no segundo dia que vieram me chamar a atenção. E uma pessoa falou que eu não precisava tirar nada, e outra pessoa falou que eu precisava tirar tudo. Então eu fiquei tipo, tá, eu faço o quê? Aí até que uma delas falou assim, Andressa, você tá num hospital psiquiátrico. Alguém pode simplesmente querer arrancar isso da sua orelha e te machucar. Aí eu, realmente, tipo, tá, vai saber. Eles estão lidando com pessoas instáveis todos os dias. Por mais que eu seja ciente do que eu tô fazendo, eles não sabem. Eles podem achar que eu posso querer arrancar minha orelha fora a qualquer momento. Afinal, eu entrei lá porque eu tentei suicídio. Então eles esperam qualquer coisa da gente. A forma como que os internos eram tratados era como se a gente fosse tudo imprevisível. Porque nós somos mesmo. Todos nós estávamos lá por um motivo, né? Agora eu vou ler mais um pedacinho do diário. Nesse meio tempo, o Carlos me mostrou o resto do lugar. Tem miçanga, jogos, pintura, algumas coisas. Aí ficamos todos conversando e fiquei mais calma. Tem alcoólatra, ex-drogado, tem depressão pós-parto, mas ela quase não sai do quarto. A Nélvia, a minha letra é horrível, eu não lembro o nome dela. A Nélvia é a enfermeira que tá ali pra dar o cigarro pras pessoas e ela que me deu o remédio da manhã. É diferente do que eu tô acostumada, era um vermelho e um azul. Tipo Matrix, mas tomei os dois, ao invés de escolher um. Todos me falaram que eu ia conseguir ficar normal. Eu não sei se vou, mas tô tentando. Eu não quero perguntar das histórias das pessoas porque elas devem estar tão cansadas quanto eu. Aí aqui eu tinha feito uma pequena lista das características das pessoas que eu encontrei por lá. Pessoa número 1, não vou ler os nomes, né? Drogado, perdeu o dinheiro todo e a esposa, e tentou se matar. Eu espero que ele esteja bem. Segundo, o tal do Carlos, que é o nome de mentira. Bêbado, perdeu o controle e acho que tentou morrer, e acho que tentou machucar outras pessoas. Preencher a lacuna quando souber. 3. Homem alcoólatra, por volta de 40 anos. 4. Mulher anoréxica, tentou se matar, depois de recuperada continuou com distúrbio alimentar e depressão. Ou seja, ela por fora ela não era magra, só que por dentro, na cabeça dela, a anorexia continuava, então ela queria voltar a emagrecer. E era bem ruim, porque toda vez que ia ter refeição, as médicas ficavam ao redor dela, vendo se ela ia comer o prato todo de comida. Deve ser bem difícil ter transtorno alimentar. Ela tava sofrendo bastante, eu acho que ela tava lá há muito tempo já. Tem algumas pessoas aqui. Número 5 é um cara simpático que falava sobre alienígenas. Não sei se é drogado, mas pensa coisas como eu. Eu não sabia muito bem a história dele. 6. Homem super estranho que fala sozinho. 7. Fulana teve depressão pós-parto bem forte e está meio dopada. Não fala nada com nada. Essa fulana, guardem essa pessoa, pessoa número 7. 8. Mulher que eu achava ser dependente química, mas na verdade ela é agressiva. Tá aqui porque agrediu alguém. Ela dá um pouco de medo, mas é gente boa. Eu lembro dessa pessoa. 9. Outro homem, quebra coisas. Deve ser suicida também. É bem estranho e treme as mãos. 10. Nossa, esse menino, cara. Esse menino, tipo, a gente ficou bem próximos. Coitado, teve crise de ansiedade e jogaram ele aqui. Eu escrevi isso. 11. Veio outro cara de dependência química que já se internou outras vezes. 12. Tem um meio lerdo. Eu não posso falar mais coisas, é meio ofensivo. Aí no meio desse dia eu descobri que iam colocar a fulana comigo no quarto, a do depressão pós-parto. Aí eu justifico que eu demorei pra escrever porque eu tava evitando ela, porque a presença dela era incômoda. Então eu tava só escrevendo pro próprio diário porque eu tava demorando pra escrever. Pra gente se comunicar com as pessoas de fora, no caso pra ligar pros seus pais, ou pro seu namorado, pra, sei lá, qualquer pessoa, existe... Não lembro agora se era 2 dias na semana, um telefonema de 5 minutos. E eu recomendo que se você tá planejando se internar, que você escreva os números do telefone dessas pessoas em um papel. Porque chegando lá não tem como você descobrir. Eles não vão deixar você entrar com seu celular. Então você tem que ter essa agenda ou na sua cabeça ou escrito. Uma das meninas que estava internada estava num desespero ferrado porque ela não conseguia lembrar o telefone da mãe dela. E ela não tinha anotado em nenhum lugar e ela não teve como falar com ninguém porque teve que esperar o horário da visita, né? Que é outro dia.
Não é todo dia que a gente pode ver os familiares, não é todo dia que a gente pode ligar pra eles. Me sinto meio aérea. Não acho que eu vá tentar morrer de novo. Acredito 90% que os antidepressivos não funcionavam por causa do abuso do álcool que eu vinha fazendo, e não porque minha cabeça é tonta por dentro. Acho que se eu me esforçar muito eu tenho jeito. Minha mãe estava bem no telefonema. Hoje tem visita do Fê. Aqui, mais um trechinho de outro dia. De madrugada, a fulana me acordou várias vezes. Quero que ela saia do quarto. Talvez hoje à tarde eu peça. Entendo que ela não tem culpa, mas vai se fuder. Tô aqui pra me recuperar também. Foi comentado das minhas unhas, querem cortar elas. Acham que eu posso machucar alguém ou a mim mesma, apesar de eu não ter esse tipo de histórico. Minha letra parece pior hoje. Noite cagada. Aí eu, aqui no dia seguinte. Acordei feito um caco porque tive uma noite de merda. Além da retardada da enfermeira da manhã, pareciam galinhas. Comi pão puro e café e vim aqui, porque só tinha pão com presunto e queijo. Escondi minhas coisas de banheiro pra louca não pegar. Odeio isso. Vou tentar segurar, mas se encher o saco eu vou reclamar e vai se fuder. Sinto a escrita difícil, como se eu estivesse com pressa. Talvez algo em mim esteja. Bom, aí tem muitas histórias do hospício. Eu não posso chamar de hospício, minha mãe fala que é feio. Mas o vídeo vai ficar muito comprido se eu continuar lendo essas histórias pra vocês. Eu acho que assim já deu uma ideia de como é ser internado, né? Eu acho que esse tipo de coisa, ele é necessário se você é um perigo pra você mesmo e pra outras pessoas. Não precisa ter medo da internação, tá, gente? Eles não vão dar choque na sua cabeça, não vão fazer esse tipo de coisa. Tem muita pessoa que tem receio em ser internado porque fala assim, ai, é hospital psiquiátrico, quer dizer que se eu for eu sou louco. Tá, e daí? Qual que é o conceito de loucura, sabe? Se você tá a ponto de poder se machucar ou machucar outra pessoa, é bom que você seja isolado por um tempo. E não tem nada de errado nisso. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu fui internada num hospital psiquiátrico. E, inclusive, eu falo isso pra todo mundo que me pergunta. E se a pessoa vem tirar dúvida e me pergunta como é, eu também falo como que é. Porque eu acho que esse tipo de tabu, ele tem que ser quebrado. Se as pessoas souberem como é estar lá dentro, que não é um bicho de 7 cabeças, elas vão ter mais confiança em continuar seu tratamento da forma certa. Porque esse passo é muito importante pra você que tem depressão, bipolaridade, algum transtorno mental assim, crise de pânico, distúrbio alimentar, alcoolismo, qualquer coisa. É muito importante que você seja internado, porque você vai estar sendo cuidado por pessoas que sabem o que estão fazendo. Nossos pais não sabem o que fazer com a gente. Quando a gente tem um problema desse, eles parecem que sofrem mais do que a gente, porque eles não sabem o que fazer com a gente. Então, eu acho que era isso. Acho que sobre a internação em um hospital psiquiátrico era isso que eu tinha pra falar. Foi dentro do hospital psiquiátrico que eu percebi que o álcool é o que estava prejudicando o meu tratamento. Hoje eu tô há 1 ano, 1 mês e algumas semanas sem beber. E foi graças à minha internação lá atrás, lá em fevereiro de 2017, que eu pude perceber isso. Então a internação é sim importante pra você que tem algum transtorno. Sobre a minha saída do hospital psiquiátrico, eu não vou falar hoje, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou deixar pro próximo. Mas aconteceu uma coisa que eu tive que sair antes do tempo previsto. Foi uma coisa muito louca. Então eu vou falar disso depois, tá bem? Eu espero que tenha sido útil. Se você tem alguma dúvida sobre o hospital psiquiátrico, sobre como foi, alguma outra coisa que eu deixei de falar, pode perguntar nos comentários que eu vou talvez fazer um vídeo esclarecendo mais dúvidas sobre o assunto. Só vou falar mais algumas coisas que eu lembrei agora. Toda comida que é servida lá, ela passa por nutricionista. Então a comida é horrível, não tem sal. As coisas, tipo, pra quem é vegetariano, que eu sou vegetariana, era só feijão e arroz e mais alguma coisa. Geralmente ovo, eu odeio ovo, eu não gosto de ovo, eu sou contra ovo. Mas eles sempre enfiavam ovo naquela desgraça do meu prato vinha pronto, né? E o café da manhã era sempre aquela porcaria de pão com queijo e presunto, então eu comia só o pão. Nutricionista é o caramba, né? Porque eu não tava sendo bem nutrida. Mas beleza. E nada que as pessoas que vão vir te visitar, se elas trouxerem comida, a comida não entra. A comida não passa. Elas têm que levar de volta, porque elas não te dão essa comida. Você pode comer o que tá lá, que é muito ruim. Então, acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E vou voltar a falar desse tema com certeza no próximo vídeo, ou mais pra frente. Eu vou explicar como foi a minha saída do hospital psiquiátrico. E quem quisesse talvez saber mais histórias, comentem aí o que vocês acharam das histórias que eu li no meu diário, né? Que daí a gente pode ver se eu faço um outro vídeo disso, enfim. Beleza? Vejo vocês mais tarde. Eu vou continuar a saga. Olha, tá raio. Raio tá caindo do céu.